Primeiro ele fala, a melhoria do inciso segundo ali, ó, aquela melhoria, como é que vai ser? Aí ele fala, como é que vai ser essa melhoria? Vai ser assim, ó, quando for oficial e tiver 30 anos de serviço homem ou 25, ele vai receber do posto acima. Então, oficial do posto acima. Quando for praça, completar 30 ou 25, tá aqui, ó, praça tá aqui, ó. Demais praças, cuidado que aqui, ó, militares estaduais, tá vendo que tá tudo militar estadual aqui? Foi atualizado, porque isso aqui é alteração, ó, de 2013, 614. Aí já botaram militares estaduais aqui, tá? Vai receber praça, então, praça recebe o que, então? Da graduação acima. Oficial, posto acima, praça, graduação acima. Só vai ter duas exceções aqui, pessoal, então, que são as duas exceções limítrofes, né? O subtenente, que não faz sentido, não teria como ser graduação acima, porque acima dele não vai ter graduação, seria do aluno oficial, aspirante, não faz sentido. Então ele vai receber do posto de segundo tenente, lembrando que isso aqui só se aplica para quem quiser ficar na lei 614, né? Foi isso que eles fizeram então, tá? E o oficial aqui do último posto, o coronel, então, do último posto, ele não fala coronel, ele fala do último posto, mas compreenda-se então aqui o coronel, o último posto. Aqui, então, coronel, não tem acima, então ele vai receber o do próprio posto, adicionado de... Aí vocês têm que decorar esse número? Tem que decorar. É fácil? É fácil, pessoal, tá? Eu só peço que vocês decorem só o 17. Lembrou só do 17? Fechou, você já vai lembrar do resto. Porque aí você bota a vírgula aqui, ó. O último número é o próprio 17, só inverte. 71. Tá? Então, o 17, você lembrou, o último lá, só inverte. 71, beleza? Fechou. Lembrou disso aqui? Fechou. Aí tem dois números aqui no meio. Como é que você vai lembrar dois números aqui no meio? Tem muito 7 aqui. Tira um 7 aqui então. Ó. 71 menos 7, tá? 64. Pronto. Tá? Opa, tem muito 7, você tira um 7 ali, 64. O que mais pode lembrar aqui também? Alguns falaram também, questão regime militar. Teve outro que falou uma vez lá, uma legal também, falou o que ele falou mesmo? 64? Pô, me fugiu agora. O que era mesmo? Ah, sempre lembro, eu sempre esqueço. Depois alguém me lembra lá e... O que é? Ele falou... Uma vez um aluno falou um negócio ali de 64 também para gravar, que eu achei bacana também, que eu não lembrava. Ai... Pô. Ah, lembrei, mas já não bate mais esse macete. Era a idade limite do coronel para ser reformado, mas agora já não bate mais esse macete. Então vamos ficar só com 74, regime militar, sei lá, 71 menos 7 aqui, fechou. Tá? Não é. Então, assim, é um número, né, estrombólico aqui, mas não é difícil de gravar se você lembrar só 17, inverte, 71, diminui 7 aqui, 64. Só tem que saber um pouquinho de matemática. Tudo ali, ó, 17,6471%, tá? Fechou. É isso daí então. Tá? Lembrando que isso aí só se aplica para quem ficou na 614, porque quem está na 765 já foi incorporado na remuneração e passou a ser a remuneração integral só então. Beleza? Beleza, então nós vamos lá agora para os dependentes, pessoal. Aí botei esse desenho aqui, bacana, para facilitar isso que o pessoal sempre achava meio chato aqui de decorar. Então o que nós temos aqui? Quem é dependente policial militar, independente de qualquer coisa. Vamos lá, quem é? A filha solteira. Filha solteira, claro, não pode receber remuneração. Filha solteira, pessoal, pode ter qualquer idade. Lembre-se que o estatuto, macetezinho aqui também é lembrar que o estatuto é antigo. Então ele era preconceituoso, ele era discriminatório. Ele era de uma época que era normal entender que mulher fica em casa, não trabalha, o homem trabalha, não sei o quê, homem casa com mulher, mulher casa com homem. Então, você não vai ver aqui no estatuto dependente, o companheiro, você vai ver o termo companheira, vai ver esposa, você não vai ver marido, porque na época também pensava assim, o policial militar é o homem, a mulher é a companheira e tal. A gente sabe que tem muita policial militar mulher hoje, né? E tem também homem que, sei lá, vai ser casado com outro homem, ou mulher com outra mulher, então é possível também, tem isso também. Então é preciso entender que isso era uma outra época, tá? Então não entendo como, preconceito, era uma coisa da época. Então, para facilitar, pense com a cabeça da época. Na época, o entendimento era, mulher é solteira, não tem remuneração, qualquer idade ela é dependente. Já o homem,
Aí o homem, nós vamos ter lá, ó, menino, até 21 só, não é 21 meses, tá? É 21 anos. Óbvio que eu botei no colo aqui só para representar, né? Mas é até 21 anos, tá? Ou estudante. A estudante libera até 24, né? Já a menina precisa estudar, vai ficar em casa e tal, mas é, né, independente. Viúva, que não receba remuneração, né? E enquanto permanecer na viuvez, né? Então, por isso que é claro que hoje em dia as regras aqui tal ainda são mais, tem mais questionamento, mais apuração e coisa, mas antigamente era muito comum você ouvir falar de mulher de militar, né, ficar viúva o resto da vida, né, coitada lá, às vezes vivia viúva lá, às vezes morava com alguém lá junto com ela, mas viúva, né, o resto da vida lá, tal, porque viúva, enquanto viúva sem receber remuneração, ela recebe a pensão, né, então ela às vezes morava com alguém lá, mas com certeza eles não podiam ter nenhuma relação nem nada, porque ela era viúva, né, então, enfim, vai receber a pensão. E a mulher, a esposa, viúva, perdão, a esposa, dependente, né? É óbvio que você vê assim, coronel, o marido também não é dependente da policial militar? Sim, mas na época a cabeça era, o policial militar é o homem, a mulher é que é a dependente, né? Então você tem que pensar sempre nisso. Então os dependentes, a esposa, filho menor de 21, inválido ou interdito, filha solteira desde que não receba remuneração, pronto, basta ficar solteira, né? Filho estudante, menor de 24 anos, desde que não receba remuneração, e a mãe viúva, né, desde que não receba remuneração. Beleza? Aliás, eu acabei falando da mulher, né, mas ali eu quis dizer a mãe viúva, né, desde que não receba remuneração. Tá? Então, são os dependentes aqui, de fato, previstos no parágrafo que não precisa fazer nada. Tem mais dependentes? Tem. Né? Aqui, aliás, perdão aqui. Perdão, ainda dentro desse ponto, nós vamos ter. Só que aqui são só decorrências daqueles ali, tá? Enteado, filho adotivo, tutelado, que hoje em dia já nem tem mais separação, porque não pode ter diferença, né? Filho, se é adotivo ou não, pouco importa. A viúva do policial militar, enquanto permanecer naquele estado, né? Aqui sim, né? A viúva lá do policial militar, enquanto permanecer naquele estado, né? E a esposa com direito à pensão alimentícia estabelecido por sentença de julgada enquanto não contrair novo matrimônio. O que também é bizarro, porque não tem nada a ver, porque obviamente se ela tem uma pensão alimentícia estabelecida por sentença julgada, ela vai receber a pensão porque ela tem direito por justiça. Não tem a ver com ser pensão ou não. E também não tem nada a ver com esse encontro não contrair matrimônio, porque se o judiciário mandar pagar, vai ter que pagar, não me interessa, né? Mas enfim. Era uma coisa da época, do redação da época. E depois vem aqui quem pode ser considerado dependente. Só que aí toma cuidado que esses aqui, para ser considerado dependente, tem que viver sob o mesmo teto, expressamente declarado, e dependência econômica. Aí ele acrescenta mais outros aqui, como até avós, etc., mas aí esses aí só dentro desses critérios aí. Inclusive vem aqui o pessoa que viva no mínimo 5 anos, que era o antigo união estável, né? Hoje em dia a união estável basta você declarar, né? Mas na época quando começou era isso, né? 5 anos e tal, tá? Não esperem nada aqui como assim, né? Companheiro, é tudo assim, feminino, porque ele pensava assim, o policial militar é o homem e o homem casa com mulher. Esse era o pensamento da época, tá? Então, por isso, tá? Então, vamos lá. E aí nós temos agora o artigo 51, que foi alterado em 2019. Ficou mais fácil, tá, pessoal? Esse era aquele artigo que trazia o prazo para recursos, em geral era 120 dias, para os demais, e para quadro de acesso era 15 dias corridos, não tem mais. Hoje, prazo para recurso na PM é 5 dias úteis, mas para promoção, coronel, 5 dias úteis. Para recurso disciplinar, 5 dias úteis. Para recurso não sei o quê, 5 dias úteis. Recurso administrativo hoje é 5 dias úteis. Então, o policial militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar expedido por superior hierárquico, poderá interpor o seguinte recurso segundo a legislação vigente na corporação. Recurso contra ato que decorra de composição de quadro de acesso no prazo de 5 dias úteis, a contar da comunicação interna do quadro de acesso. Pedido de reconsideração, queixa ou representação, 5 dias úteis.
contados a partir da data da intimação pessoal da parte sobre da parte recorrida. A única coisa que muda aqui é que aqui é da intimação e aqui é da comunicação oficial do quadro de acesso, porque o quadro de acesso é o quadro lá que sai oficial, eles não vão ficar notificando um por um, então sai lá e pronto, 5 dias úteis, e aqui é da intimação pessoal. Na hipótese que trata o inciso 2, né, se ele não for encontrado, 3 tentativas inexitosas, né, de intimação, o prazo conta a partir da publicação oficial da decisão requerida, o que é bem bizarro, bem raro ocorrer isso aqui com o policial militar, porque se ele é policial militar não tem como ele não ser encontrado, né, mas enfim, é só para evitar aí algum problema. Perceba que só teve alteração nisso aqui, tá? Parágrafo 2º e 3º não teve alteração. O pedido de consideração, a queixa e a repreensão não podem ser coletivos, feitos coletivamente, e ele só pode recorrer ao judiciário após esgotar a esfera administrativa, o que na prática não se aplica de fato, né? Mas está previsto ali. Beleza? E aí chegamos no 52, que é mais um artigo problemático frente à Constituição Federal. Ele fala que os policiais militares são alistáveis como eleitores, desde que oficiais, aspirantes, subtenentes, sargentos ou alunos de curso de nível superior para a formação de oficiais. Os demais, em tese, não poderiam votar, o que na prática nos coaduna com a Constituição Federal. Aqui a gente tem que ter em mente que na época cabo-soldado era serviço voluntariado e era serviço militar obrigatório, meio que obrigatório. Não é mais o caso hoje em dia, né? Nós só vamos ter restrição hoje para o serviço militar obrigatório, não é o caso do cabo-soldado da PM, né? Os policiais militares alistáveis são elegíveis atendidos as seguintes condições. E aí aqui ele traz 2 condições que tem que tomar cuidado também frente à Constituição Federal. O Estatuto fala assim, ó, policial militar que tiver menos de 5 anos, se candidatou a cargo público eletivo, está fora, é excluído. Exclusão aqui termo genérico, tá? Para oficial é demissão, para praça, licenciamento ex officio. Coronel, o termo correto que é licenciamento mesmo, praça, é porque se o praça tem menos de 5 anos, ele não é estável, então é licenciamento, tá? Exclusão você para praça é estável. Então, a exclusão que eu uso aqui é o termo genérico, tá? Excluído, mas o termo correto aqui é demissão para oficial, licenciamento para praça. Menos de 5 anos. E se ele tiver mais de 5, coronel? Mais de 5 entra a agregação. A agregação é ele sair da cadeirinha lá e a cadeirinha ficar lá suspensa, sem ocupar a vaga. A cadeira que eu me refiro aqui, a cadeira é o posto de graduação mesmo, tá? Fica o postinho dele lá, se ele é segundo tenente, ele vai concorrer a cargo político, ele concorre, a cadeira fica vaga lá. Fica de segundo tenente vaga lá e alguém pode ocupar, tá? Mais de 5 anos, então ele fica agregado. Concorreu, não foi eleito, ele volta para a cadeira, reversão, tá? Foi eleito, ele fica agregado e no ato da diplomação passa para a reserva proporcional, tá? É o caso do Bolsonaro. Não dá para dizer que é o caso do governador de Santa Catarina, porque ele já estava na reserva, mas o Bolsonaro, ele pode ver que ele é capitão, né? Chama ele de capitão, e ele vai ser eternamente capitão e não volta mais. Ele vai sempre receber proporcional ao tempo que ele trabalhou de capitão só e não pode mais voltar, né? Porque ele foi eleito a primeira vez, não como presidente, mas a primeira vez lá, deputado, não sei se foi deputado, se chegou a ser deputado estadual ou direto federal, ele foi eleito a primeira vez quando capitão. Então lá interrompeu a carreira e caiu fora, saiu, parou por lá, tá? Qual é o problema aqui, pessoal? O problema que vocês têm que cuidar é o seguinte, o Estatuto fala 5 anos, a Constituição fala 10. O que vale? Constituição Federal. Então só toma cuidado como vem a pergunta de prova, aquele negócio que eu falei, né? Se perguntar o que vale na prática pelo ordenamento jurídico, Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 8º, tá? Militar para concorrer tem que ter mais de 10 anos. Menos de 10 anos ele pode concorrer, mas ele está fora da corporação, no que for candidato. Mais de 10 anos ele fica agregado, que fica no estado de suspensão, fora da cadeira que ele ocupava. Se ele não eleito, ele volta. Se eleito, está fora. Tá? Sai fora, então. Da remuneração, vamos lá. Essa parte da remuneração está toda defasada, tá? Ele fala aqui de vencimentos, proventos, ela tem pouca coisa aplicável. Ele ainda fala aqui em triênio, né? Só que a cada triênio 6%. Há muito tempo não tem mais triênio, né? E mesmo assim era 3%, né? 6% mesmo nem se fala. Eu acho que a maioria dos que estão aqui nem pegaram, nem eu peguei, mas eu cheguei a ver, né, saber das pessoas que pegavam ainda. Antigamente era 6% a cada 3 anos, depois passou a ser 3%, e atualmente não tem mais, né? Então ele só tem constado lá, mas não ganha mais, tá? Mas são coisas aqui que já estão revogadas tacitamente, não expressamente, mas estão lá. Ele fala que o soldo
é irredutível, não está sujeito a penhora, sequestro ou arresto, exceto nos casos por isso tem lei, que ele é igual para o policial da ativa ou da reserva ou reformados. Cuidado com isso aqui, ó, exceto o disposto no inciso 2, porque o do inciso 2, a pessoa continua no mesmo posto de graduação, mas recebe o soldo acima, né? Soldo, né? Recebia, então por isso essa diferença. Né? Aí ele fala aqui das cotas, quando passa para a reserva, tal, caso ele vá para a reserva proporcional, tá? Na prática aqui não tem quase aplicação prática, são raros os casos de reserva proporcional. Tá? Sobre a proibição de acumulação de proventos na inatividade, aqui de não se aplicar para cargo de magistério, professor e tal. Fala aqui da revisão, esse aqui toma cuidado, tá? Ele fala assim, ó, os proventos da inatividade serão revistos sempre que se modificarem os vencimentos dos policiais militares em serviço ativo. O texto correto, aprovado na época lá, e na mesma proporção, mas por erro de digitação está escrito na LESC promoção, o que não faz sentido nenhum, porque nós estamos falando de inativo e inatividade não tem promoção. Ele está dizendo o seguinte, ó, mudou em 5% da ativa, tem que mudar o da inativa a 5%, é isso que ele estava falando, na mesma proporção, e está escrito promoção, está errado, tá? Se pegar o texto original lá no site da PGF, vocês vão ver que está escrito proporção, mas na LESC está promoção, então eu deixei como está ali. Inclusive essa questão foi anulada numa seleção interna uma vez, por causa disso. Vamos lá. Seguindo aqui então, aí fala aqui também uma parte aqui de IPESC e tal, que nem existe mais IPESC, tá? IPESC era o Instituto de Previdência aí e tal, nem existe mais esse termo. E vem aqui a parte que fala da promoção. Essa parte aqui tem que tomar cuidado então. Então, o acesso à hierarquia policial militar é seletivo, gradual e sucessivo. E será feito de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoção de oficiais e de praças. Ele fala que o planejamento é a atribuição do comando geral. Cuidado que planejamento, ele não está dizendo a promoção. O ato de promoção de oficial é do governador e de praça do comandante geral, mas o planejamento aqui é do comando geral. A promoção é um ato administrativo, tem como finalidade a seleção de policiais militares por grau hierárquico superior. O que vocês têm que cuidar aqui? Os tipos de promoção, tá, pessoal? Basicamente as 6 aqui, 6 tipos de promoção, 7 se a gente contar a ressarcimento e preterição, elas têm características aqui que diferenciam entre elas e que fica bem fácil de identificar. Né? Então, aqui nós vamos ter a promoção por merecimento, antiguidade, bravura, pós-mortem, merecimento intelectual, cuidado para não confundir com essa, e a requerida com transferência automática para a reserva remunerada. São 6, podemos citar uma 7ª que não é bem promoção, que é o ressarcimento e preterição. Aquele que for preterido, entrar com recurso, ele pode ser promovido aí por recurso, né? Ressarcimento e preterição. Primeira promoção por merecimento. Se baseia no conjunto de atributos e qualidades. Então é como se eu tivesse aqui 2 militares na fila, eu sou mais antigo, ele é mais moderno. Só que ele tem algumas qualidades ali que foram levadas em consideração e ele passa na minha frente. Quais são essas qualidades? Bom, aí vai estar expresso no decreto, que não vem ao caso agora. Na lei de promoção de oficiais, no decreto, vai ter. Na de praça também vai ter lá estabelecido o que conta ponto. E aí pode ser que ele passe na minha frente. Tá? Então, e aí ele vai pular na frente. Então, basicamente, o que vocês têm que olhar é isso. Merecimento, conjunto de atributos e qualidades. Isso aí vocês conseguem identificar na hora da prova e já matar a questão muitas vezes por isso, né? Um desenho aqui de brincadeira que eu botei aqui, essa promoção foi por merecimento, e o outro está falando que a dele foi quase pós-mortem, né? Já foi um pouco mais de tempo, então, né? Então, vamos lá. Então, aqui só por exemplo, né, tal, claro que brincadeira, né? Pós-morte só pode ocorrer pós-mortem mesmo, né? Tá? Então, vamos lá. Promoção por antiguidade, né? Claro que é exagero, né? Tal. A antiguidade aqui, então, ela vai pela precedência hierárquica. Antiguidade não tem muito segredo. Eu estou em primeiro da fila, ele está em segundo. Abriu uma vaga por antiguidade. É minha, não é dele. Tá? Abriu 2 vagas, uma por antiguidade e uma por merecimento. Bom, antiguidade é minha, mas o merecimento pode ser dele, pode ser de outro. Enfim, beleza? Vamos lá. Promoção por bravura. Né? Tá, então o policial ali salvando a moça ali e tal. Então, salvou do mar ali e tal, deve ter sido muito difícil, né? Então, o ato de bravura ali foi promovido por bravura, então. Resulta, aliás, bem
é um dos casos que mais acontece aí, promoção de bravura policial militar, é salvamento aquático, né? Não necessariamente uma moça assim e tal, mas é um dos que mais acontece, né? Até porque para ele estar com óculos escuros ainda, acho que não foi muito difícil, né? Oi? Água no joelho e óculos escuros, né? Não, e a moça de pé de pato, né? Deve ter sido muito difícil, né? Mas enfim. Promoção de bravura é aquela que resulta... Bateu o olho, pessoal, e leu assim, ó. Ato ou atos não comuns de coragem e audácia. Beleza, bravura, tá? Não tem segredo. Só toma cuidado, lá no final ele fala assim, ó, pode ocorrer pós-mortem, mas essa promoção aqui é bravura. Só que pode ocorrer dele morrer e aí ele ser promovido pós-mortem, né? É óbvio que para quem é civil, a gente pensa assim, pô, o que vai adiantar ele ser promovido pós-mortem? É só para efeitos de pensão, né? Então, obviamente, para ele não vai servir para nada, mas a mulher, de repente, ela fala, o bravo cabo Cividini aqui que faleceu, né? Soldado Cividini, não, mas a gente já vai ser cabo, a gente vai ser cabo bravura. Ela fala, bravo cabo Cividini e tal, né? Claro que num momento ali, tiver com, de repente, com alguma outra pessoa, vai virar a tua foto, né, Cividini, para a gente não ver, mas né, vai sempre ser lembrado, né, o bravo cabo Cividini ali que salvou e faleceu ali, prato bravura, afinal de contas a pensão vai ser melhorzinha, né? Então vai ser a pensão de cabo. Então é só para isso, só para efeito de pensão, tá? As promoções por merecimento de antiguidade poderão ocorrer pós-mortem também. Se ele já estava lá na fila, estava tudo certo, ele ia ser promovido, morreu. Aí nesse caso, promoção por merecimento de antiguidade pode ocorrer pós-mortem. E por fim, pode ter a promoção pós-mortem mesmo, de fato, que é quando é reconhecimento ou homenagem ao policial que tiver falecido em decorrência de ferimento e que morreu, mas de repente não houve ato de bravura. Já aconteceu alguns casos aí, né? O policial está trabalhando ali normal e bate a viatura e falece. Alguém bate na viatura dele e falece. Não houve um ato de bravura, mas faleceu em serviço. Em reconhecimento também, às vezes, ocorre a promoção pós-morte. Claro que também, infelizmente, só para fins de pensão, né? Não serve para o policial militar, então para nada, né? Para ele em si, né? Não poderá haver promoção cumulativa em decorrência do mesmo fato, então é uma ou outra, né? Por fim, aqui tem a merecimento intelectual, né? Merecimento intelectual, que decorre de conclusão de curso de formação ou concurso. Na prática, essa promoção hoje aqui nós temos apenas a do CFO, né? Tanto por inclusão no CFO, se a pessoa era praça e passa para o CFO, quanto na conclusão do CFO, de cadete para aspirante, é por merecimento intelectual. E também a lei considera merecimento intelectual o aluno soldado, que conclui o curso de formação soldado. Apesar de ele ali ser soldado de terceira classe e continuar soldado de terceira classe, a lei chama de merecimento intelectual, tá? É essas. Eu sei que alguns devem estar pensando assim, coronel, o cabo ali que passa no CFC ou no CFS, não é merecimento intelectual, porque ali é mérito intelectual para entrar no curso. E aí quando ele conclui o curso, ele é promovido pelo, aliás, ele é promovido ali em decorrência... deixa eu corrigir agora o que eu falei, na verdade, perdão. O mérito intelectual, ele entra no curso, ou a antiguidade ele entra no curso. Quando ele conclui o curso, se ele era soldado, aí sim, aí ele vai ser promovido a cabo por merecimento intelectual. Mas hoje muitos entram no curso de cabo, às vezes já são cabos, né? Aí ele não vai ter promoção por merecimento intelectual, ele só está fazendo o curso dando segmento à carreira, né? O que eu quis dizer aí, corrigindo, é isso, tá? E eu quis dizer também o seguinte, que nem todos que entram no curso de cabo vão entrar por mérito intelectual. O acesso ao curso de cabo se dá de diversas formas. Só que todos, ao concluírem, se eram soldados, são promovidos a cabo por merecimento intelectual. Ou se eram cabos, são promovidos por a sargento por merecimento intelectual. Tá? Então, um detalhe para a prova. O que interessa aqui, pessoal, é questão de prova, né? Então, merecimento intelectual, conclusão de curso de formação concurso. Até aí, tranquilo. O que vocês têm que cuidar na prova? Isso aqui, ó. Observada a ordem decrescente do número de vagas. Tá? Eles jogam na prova lá a ordem crescente e pau, aí você erra. Porque a tendência é a gente pensar na ordem crescente, mas nesse caso é decrescente do número de vagas, porque vai o quê? O que tirou 10 é o primeiro, o que tirou 9 é o segundo, então ordem decrescente, né? E aí do número de vagas, tá? Então é por isso. Tá? Então tá aqui, o sujeito aqui aprovado, aqui tal, foi promovido então. Beleza. Aí tem a requerida. A requerida toma cuidado, porque a requerida ele não fala aqui em requerida, ele fala só aqui no meio do texto, né, que poderá aqui, ó, cumpridos os requisitos, exigidos e outras condições para promoção, ele poderá requerer a promoção. Só serve do tenente-coronel para coronel. E outro detalhe, como essa promoção foi alterada em 2011, ela fala aqui, ó,
em PM ou BM. É um dos poucos pontos do estatuto que aparece a palavra BM, que é bombeiro militar. Então toma cuidado, tá? E aí ele, se for mulher tendo mais de 25 anos ou homem mais de 30 anos de serviço, ele requer a promoção, se cumpridos os outros requisitos, ele é promovido, mas ele é obrigado a passar aí depois na sequência para inatividade, tá? O militar estadual promovido com base no inciso 6 desse artigo, que é esse aqui, ele passa para inatividade. Foi o que eu acabei de falar aqui então, né? Parágrafo 10, 11, 12, 13, todos revogados falavam de promoção por dobro do interstício, tal, foram parágrafos que já tiveram, não existem mais, e ficou só o 14 aqui, que é o ressarcimento de preterição. Aquele que foi preterido, passado para trás, ele pode ressarcir a promoção aqui então, em ressarcimento de preterição, pedir, tá? Cuidado com esse passagem aqui, ó, que ainda está em vigor, não haverá promoção do policial militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma, ou seja, não pode ele, na reserva ou reforma, ser promovido, tá? Toma cuidado com essa passagem aqui. E aqui também, o policial militar nomeado, não tem muito a ver com esse ponto do estatuto, mas acabaram jogando aqui. Policial militar nomeado para cargo público civil temporário não eletivo, fica agregado e ele pode permanecer no máximo 2 anos, tá, pessoal? Aqui ele só fala que ele fica agregado enquanto permanecer nessa situação e só pode ser promovido por antiguidade e o tempo só conta para inatividade. Ele não fala nada de 2 anos, mas lá na frente ele fala que o policial militar nessa situação só pode ficar até 2 anos. E na Constituição Federal ele também fala, tá? Então, assim, só para vocês entenderem, o policial militar tem 3 possibilidades de ocupar um outro cargo. Uma, cargo público eletivo. Se eu tiver pelo estatuto menos de 5, pela Constituição menos de 10, e eu concorrer a cargo público eletivo, estou fora. Se eu tiver mais de 5 pelo estatuto, ou mais de 10 pela Constituição, o que vale é a Constituição, né? Mais de 10, e eu concorrer a cargo público eletivo, eu fico agregado. Se eu for eleito, estou fora. Se eu não for eleito, volto. Cargo público temporário. Ocupei um cargo público temporário, não é definitivo. Posso ficar? Posso, até 2 anos. Eu vou ficar agregado. Agregado é uma suspensão aqui da Polícia Militar e que eu exerço o cargo lá público, temporário até 2 anos. Agregado. Deu 2 anos, ou eu volto ou estou fora. Cargo público permanente. Pô, permanente, eu passei no concurso da Polícia Civil e eu vou ser policial civil. Tomo posse lá, estou fora. Permanente, está fora na hora. Isso está previsto tanto na Constituição Federal, no 142 e seguintes ali, quanto no Estatuto aqui, só que no Estatuto ele não deixa bem claro, mas aí, juntando várias partes do Estatuto, tu chega a essa conclusão. Pode falar. Não menciona quanto à estabilidade, né? Não menciona o quê? A estabilidade. Não tem nada a ver com a coisa voltando. Não tem a ver com estabilidade. Nesse caso não tem a ver com estabilidade. É assim, pegou um cargo público temporário, aí um guarda municipal, alguma coisa assim, e te designaram não para guarda municipal, mas para chefiar aí uma guarda municipal aí do município e tal, e você, pô, beleza, e o governo entende que aquilo não é função policial militar. Se for função policial militar, não tem problema. Se não for, máximo 2 anos. Tu vai ficar lá, tu vai ficar agregado, beleza. Não tem a ver com estabilidade, pode ficar lá até 2 anos, inclusive conta tempo de serviço, só que conta só para inatividade, e para promoção só para antiguidade. Se tiver promoção por merecimento ali, tu não ganha. Mas se ultrapassar os 2 anos, nesse caso aí de cargo... Não, aí quando dá 2 anos, a diretoria de pessoal vai fazer contato contigo, ó, vai dar 2 anos. Quer voltar para a Polícia Militar ou vai ficar? Ah, vou ficar. Aí tá fora. Tá fora e foi viver tua vida lá fora, é possível, tá? E aquela outra função de 6 meses? Isso, que acaba não tendo aplicação. Quando eu falei daquele artigo 27, né, ele perguntou do artigo 27, né, as obrigações pela generalidade, não tem nada. Aquilo lá, na verdade, assim, ó, em tese, aquilo lá não é usado para nada, tá, aquele artigo lá, tá? Mas em tese, se o governo quiser te colocar numa função e que a polícia militar não tem aquela atribuição no quadro, o governo quer te colocar nessa atribuição, aí ele pode te designar por até 6 meses. É isso que quis dizer aquele artigo lá, né? Na prática, hoje, o artigo 94, nós vamos ver lá que ele fala que o governador pode dizer que aquela função declarar aquela função como natureza ou interesse, aí você fica o tempo que for necessário, né? É o que ocorre de fato hoje. Por isso que eu digo que aquele artigo 27 não tem aplicação prática nenhuma. É só para cair em prova mesmo. As obrigações pela generalidade, não catalogadas, nunca superior a 6 meses. Deu, gravou isso, acertou na prova. Tá?
Vamos lá. Férias. Férias é o afastamento total do serviço. Cuidado. Ele traz aqui umas classificações, assim, uns conceitos que não tem muito a ver, tá? Férias é afastamento total do serviço. Aí licença, ele fala, aí aqui ó, esse aqui ele chama de afastamento total do serviço também. Esses 4 picadinhos aqui. Já licença, ele fala aqui assim, ó, cadê, né? Aqui ó, afastamento temporário de serviço, né? Não tem sentido nenhum na prática isso, tá, pessoal? Porque licença tem o mesmo período que as férias, então assim, coronel, isso aí tem certa lógica nisso? Não, não tem lógica, tá, pessoal? Isso dá mas só não esqueça, então, férias se afasta total, vai curtir suas férias, né? Os outros afastamentos aqui, ó, também, se afasta total, tá? Afastamento ali total. Agora a licença, aí temporário. Na prática, só estou falando isso aqui para gravar, mas na prática todos eles são temporários, tá? E são afastamento total de serviço, tá? Só para gravar. Vamos lá. E férias, como é que funciona? As férias, elas competem aqui a regular ela, comandante geral. Ela não pode ser prejudicada por outros afastamentos aqui, tá? Ele fala aqui por licença para tratar de saúde, etc. aqui, tá? Ele fala só da exceção, né? Somente em caso de interesse de segurança nacional, manutenção da ordem, extrema necessidade de serviço, transferência para inatividade ou ainda cumprimento de punição ou baixa de hospital, as férias vão ser interrompidas. O mais comum é aqui, né? Hoje em dia, principalmente extrema necessidade. Então, o comando vai lá e fala, não dá para pegar férias aí, está com situação de Covid e tal. Aí, às vezes, até o policial militar, né? Meio que conversa com o comandante, pô, comandante, tal. O comandante é que você pode ver que quem assina, né? O declarando que foi extrema necessidade de serviço é o teu comandante, não é você, né? Você até às vezes pode conversar com o comandante, mas ele é que vai ver se é o caso ou não, né? E aí suspende as férias, então, por extrema necessidade de serviço. Aí você deixa ele gozar as férias, então, tá? É o caso mais comum que ocorre aí, esse aí, né? Na impossibilidade absoluta do gozo de férias, elas são computadas em dobro. Isso ainda ocorre só nesse caso, porque o policial militar ele não acumula as férias indefinidamente. Então, você tem um período para gozar as férias, como ele fala aqui, ó, de dezembro, né, durante o último mês do ano a que se refere, durante todo o ano seguinte. Então, vamos supor, nós estamos em 2021. As férias de 2021 minhas, eu vou ter direito a gozá-las a partir de dezembro desse ano mesmo, 2021, e durante todo o ano seguinte. Eu posso começar a gozar as férias de 2021 até o dia 31 de dezembro de 2022. Eu posso começar no dia 31 de dezembro de 2022. Digamos que eu deixei para essa data, chegou lá, o comandante geral falou assim, ó, o meu comandante falou assim, ó, não, vamos ter aí operação Réveillon, tal, carnaval, não pode pegar férias, já suspende, tal. Aí eu vou perder, não vou ter como gozar, vai ser contabilizada em dobro para fins de inatividade, tá? Aí ela é contabilizada em dobro, tá? Beleza? Vamos lá então. Afastamentos aqui, ó, totais de serviço. Quais são os que nós temos? Núpcias, 8 dias. Luto, 8 dias. Não esqueçam, núpcias, casamento, luto, falecimento, 8 dias. Tá? Ambos iguais. Instalação, cuidado. Instalação e trânsito é instalação até 10 dias, trânsito até 30 dias. Não é 30, é até. Tá? Para gravar aqui, ó, lembra? Trânsito 30, ó. Tá? Trânsito 30, pelo menos você grava esse então, beleza? 88, instalação 10 e aqui ó, trânsito 30. Lembra-se que é até, esses dois últimos aqui, tá? Isso aqui já caiu na prova CFSD, tá? Facinha a questão, caiu no CFSD do bombeiro, caiu da PM já também, tá? Bem tranquilo. Férias e afastamentos mencionados no artigo anterior são concedidos com remuneração peculiar e computados como tempo de serviço para todos os efeitos legais. Conta tempo de serviço? Conta normal. Licença também, tá? Então, conta normal ali, as férias, os afastamentos. Além disso, nós temos o quê? Quais licenças? Especial, cuidado, tá? Quem é servidor civil, às vezes vai fazer concurso para a Polícia Militar, tem o costume de usar o nome licença prêmio, tá? Na Polícia Militar, essa licença é chamada licença especial, então cuidado, tá? É a mesma coisa, a cada 5 anos ganha 3 meses, tá? Goza em períodos de 30 dias,
Tem também direito à licença para tratar de interesse particular, licença para tratamento de saúde de pessoa da família, licença para tratamento de saúde própria. Essas duas aqui, o Estatuto não regra praticamente nada, porque essas duas aqui são de acordo com prescrição médica tal, e recomendação médica, etc. Tá? Já essa daqui o Estatuto vai falar precariamente, ele vai dizer aqui que a cada quinquênio ganha 3 meses, é assim que funciona ainda? É. Só uma curiosidade para quem é policial militar aqui, de repente se olhar no contra-cheque lá vai ver que está suspenso. Está lá um período lá jogando lá para frente, porque o governo baixou uma lei federal ali de controle de gastos e tal, que ele mandou não contabilizar o período de licença especial até final desse ano agora, até dia 31 desse ano agora. Tá? Então, ficou esse período aí sem contabilizar.